E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 17. E eu estou tão feliz que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Imagina o próprio Deus, viu, irmãos? E Ele tem uma palavra do trono dele para o seu coração, amém? Mas antes de nós lermos aqui, enquanto você procura, eu queria fazer só uma breve introdução e explicar um dos motivos desta pregação. Na verdade, eu tinha preparado uma outra pregação. Nós temos um planejamento na igreja, nós já preparamos já com várias semanas de antecedência, mas desde os últimos 3 dias, mais ou menos, desde quinta-feira, o texto que eu tinha preparado, Deus começou a incomodar o meu coração em relação a esse texto. E um dos motivos, irmãos, para isso foi por causa de uma grande gratidão em meu coração, de uma grande alegria pela sua vida, pela nossa igreja. E Deus tem nos permitido viver algo tão lindo e maravilhoso. E eu quero nessa noite agradecer pela sua vida, por todo o seu carinho, toda a sua dedicação, todo o seu amor e toda a honra que a nossa igreja tem tido com a minha vida, com a vida de pastora Thalita, com a nossa família. E isso eu sei que para nós que estamos aqui, talvez é algo tão comum, algo que nós já vivemos há muitos anos. Eu não gosto, irmãos, de fazer nenhum tipo de comparação. Eu evito toda comparação, porque comparação só destrói. Mas, infelizmente, irmãos, a gente sabe que nem toda igreja, nem todo pastor pode viver isso. E nos últimos dias, e poder ter ido visitar meu filho Eliote, a Kelly, que foi junto comigo também na viagem, e ali a gente viajando, e tantas pessoas mandando mensagem, falei assim: pastor, estou tão feliz com o senhor, eu estou feliz que o senhor pôde fazer essa viagem, eu estou feliz que o Senhor está com o teu filho. E talvez você não tenha ideia o que é para um pastor ouvir isso. O pastor, ele sentir que a igreja se alegra com a alegria dele, que tem prazer de vê-lo bem, de ter o prazer de vê-lo com a sua família, de desfrutando também. E desde com a pastora Thalita também, todo o carinho de vocês, e isso enche o nosso coração de gratidão. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa mensagem. O tema dessa mensagem chama-se a recompensa da honra. Diga comigo assim: a recompensa da honra. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que nós pregamos, eu prego pelo menos uma vez por ano na nossa igreja, a cada 2 anos. Mas essa mensagem, ela mostra essa recompensa do que a honra faz. A honra, irmãos, ela faz algo tão especial. A honra, ela faz Deus escolher te abençoar. A honra, ela faz Deus olhar o teu coração e te dar aquilo que você nem pediu, de te dar aquilo que você nem pediu e nem clamou a Ele. A honra faz Deus olhar o nosso coração e investigar a nossa vida. A honra, ela alegra tanto o coração de Deus, que Deus olha para nós e fala assim: quer saber, meu filho, eu vou dar um sonho no seu coração, que nem você sequer pediu a mim. E é com esse coração de gratidão que eu quero pregar nessa noite, e chegar já logo ao final dessa mensagem para orar, porque a minha oração hoje, e eu quero orar em gratidão à sua vida, pela nossa igreja, pela nossa família. E a minha oração hoje é: Senhor, pesquisa no coração de cada um aquele sonho que está lá e concede esse sonho. Você crê que Deus pode fazer isso? Amém? Vamos olhar essa história para a gente entender melhor aqui rapidamente. 2 Reis 4:8 fala o seguinte: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha serva, entre a minha própria gente, ou seja, não estou precisando de nada, não quero nada em troca. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva.
ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. Diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. A Bíblia vem chamá-la de uma mulher sunamita, porque fala em relação à cidade da onde ela vivia, que era a cidade de Sunem. Mas apesar da Bíblia, irmãos, não falar o nome daquela mulher, a Bíblia fala de uma atitude daquela mulher, uma atitude que nós chamamos uma atitude de honra. O que aquela mulher fez? Irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher, ela começou a observar que o profeta Eliseu, de tempos em tempos, ele passava pela sua cidade. Alguns estudiosos dizem que talvez uma vez por ano apenas. E toda vez que ele passava, ele não tinha um lugar adequado para descansar ou para se alimentar. Em relação então a isso, ela chama o seu marido e fala: olha, vamos fazer algo por esse homem. Vamos construir aqui um quarto para ele em nossa casa. Mas a Bíblia faz questão de detalhar, irmãos, aquele quarto, com o objetivo de mostrar que não foi qualquer coisa, não foi um puxadinho, mas foi algo feito com muito capricho, com muito amor, com muito zelo. A Bíblia diz que ela constrói um quarto, é um quarto de tijolos. Ela põe uma cama, ela põe uma mesa, até a Bíblia vai dizer que põe uma lamparina, ou seja, ela capricha naquilo. E quando então o profeta, ele chega e ele vê aquele quarto, ele fica tocado, aquilo mexe com ele, ele chama aquela mulher e fala: por que você fez isso? Será que você está precisando de alguma coisa? Porque ele era um homem muito importante, de muitos contatos. Talvez ele pensou: olha, ela vai pedir alguma coisa em troca. E quando ela disse: não, eu não fiz nada querendo em troca, eu não quero nada, eu fiz isso para te honrar e reconhecer o seu valor e a sua importância. Aquilo, irmãos, toca o coração do profeta. Ele falou: não, você fez tudo isso só por isso, você fez tudo isso pela minha vida. E ela, veja bem, irmãos, ela não fez um quartinho para depois, para ser um quarto de hóspedes ou até valorizar o imóvel, porque aquele quarto era somente para o profeta, talvez usado uma vez por ano, por poucos dias. E a Bíblia então diz que quando o profeta vê aquilo, ele chama o seu auxiliar e fala assim: investiga a vida dessa mulher, investiga, pesquisa a vida dela e descobre para mim uma coisa que ela quer muito, mas ela não tem. Olha o poder da honra. A honra faz partir do próprio Deus a decisão de te dar algo. A honra faz Deus sondar, pesquisar a tua vida. A honra, ela mexe com o coração de Deus. Então aquele auxiliar chega e fala assim: sabe, profeta, ela não tem filhos. Então ele chama ela e fala assim: mulher, vem aqui, daqui a 1 ano você vai ter filhos nos teus braços. E ela então responde: não me iludas. Quando ela fala isso, não me iludas, o que ela está querendo dizer? Olha, profeta, não brinca comigo. Isso mostra que era um sonho adormecido, um sonho frustrado. Talvez ela já tinha passado por abortos. Quantas vezes ela esperou, ou seja, ela enterrou aquele sonho, ela desistiu de buscar aquele sonho. Mas o profeta disse: não, eu não estou brincando com você, eu estou declarando: daqui a 1 ano você vai ter esse filho nos teus braços. E a palavra dele se cumpriu, irmãos, o milagre aconteceu. E não foi somente um milagre não, porque anos mais tarde, aquele menino vem a falecer. O profeta ora e ele é ressuscitado, e outras bênçãos ainda acontecem, de muita prosperidade. Isso se chama-se a recompensa da honra. Levante sua mão, diga comigo, diga assim: a honra tem um poder de abrir os céus ou fechar os céus. O que significa isso? Quando nós estudamos, irmãos, a palavra de Deus, nós vemos que a honra tem um poder de abrir céus e trazer bênçãos. Mas a falta da honra também tem a capacidade de fechar os céus. O livro de Marcos, capítulo 6, fala algo muito interessante, que você vê apenas acontecer em um único lugar. Marcos 6 fala que Jesus chegou em Nazaré e poucos milagres aconteceram. Depois você pode ler Marcos, capítulo 6. E é interessante isso, porque em muitas outras passagens fala totalmente o oposto. Em muitas outras passagens diz que Jesus chegava e todos eram curados, a cidade inteira era curada. Mas lá em Nazaré, poucos milagres aconteceram. Está escrito lá poucos. Por que isso, irmãos? Porque Nazaré foi a cidade natal de Jesus. Aquele povo cresceu com Jesus, e por causa talvez eles terem crescido com Jesus, eles tiveram uma dificuldade de enxergar Jesus como um homem de Deus.
Talvez eles falassem, mas Jesus, esse Jesus, nós crescemos muito com ele, esse Jesus aí é o filho do Zezinho, da Maria, a gente jogou bola junto, agora vai dizer que ele é o filho de Deus, para com esse negócio. E por causa dessa dificuldade de Nazaré reconhecer quem Jesus era, os milagres foram fechados naquele lugar. Mas nessa história nós vemos que a honra, ela abre milagres de Deus sobre nós. Mas afinal de contas, pastor, o que é honrar? Preste atenção nessa definição. Honrar é você reconhecer o valor de alguém e demonstrar esse valor. Eu vou repetir. Honrar é reconhecer e demonstrar. Tem pessoas que não reconhecem. Tem pessoas que até chegam a reconhecer, mas não demonstram. Presta atenção nisso. Se não tem demonstração, não é honra. A honra exige a demonstração. Por que nós temos, irmãos, tanta dificuldade de honrar? Primeiro porque, infelizmente, nós crescemos numa cultura, a cultura brasileira, é a cultura da malandragem, é a cultura do se aproveitar, é a cultura de sempre dizer, o que eu vou ganhar com isso? Quando alguém quer honrar alguém, ela não quer nada em troca. Honra não pede nada em troca, honra não quer nada em troca, honra só quer me dizer, olha, você é importante, e eu quero mostrar que você é importante, o seu valor. Há um tempos atrás, eu peguei um Uber, e quando deu o preço do Uber, eu vibrei, eu falei, glória a Deus, Deus é bom, Deus proveu, o Uber bem baratinho. Só que você tem que entender que toda vez que o Uber é baratinho para você, ele é prejuízo para outra pessoa. Na nossa cultura, estou pensando em mim, e naquele dia ali eu pedi perdão a Deus, por isso eu falei assim, coisa feia, Daniel, faz a conta. E eu comecei a fazer a conta do valor daquele Uber, e sabe qual foi a conclusão? Que aquela corrida, aquele valor nem pagava, aquele rapaz estava tendo prejuízo com aquela corrida, e eu acrescentei depois quase umas 2, 3 vezes mais para ele. A nossa cultura de desonra, quando um aluno tira uma nota ruim na escola, o pai briga com o professor, e ele já está ensinando o seu filho a desonrar uma autoridade sobre ele, porque um professor na sala de aula é uma autoridade. Mas como que ele vai representar, ele vai reconhecer lá no futuro um chefe, um líder supervisor, se quando ele era criança e tirava nota ruim, o pai reclamava do professor e não dele? Quantos estão entendendo? Diga amém. Nessa nossa cultura de desonra, nós pensamos que honrar alguém é ser puxa-saco, honrar alguém é bajular, honrar alguém é querer só ficar ali abajulando as pessoas, e isso bloqueia as bênçãos de Deus sobre nós. Nós precisamos, irmãos, estabelecer a cultura de honra na nossa vida. Estabeleça a cultura de honra na tua casa, estabeleça a cultura de honra onde você estiver. Mais uma vez, honrar é reconhecer e demonstrar. Quem nós devemos honrar, pastor? Primeiramente nós temos que honrar a Deus. Honre a Deus com a sua vida. Não é à toa que muitos de nós estamos cansados, tristes, nervosos, ansiosos. Sabe por quê, irmãos? Um dos motivos por causa disso, como que a maioria de nós começamos o nosso dia? A gente começa o dia assim já, né? A gente já pega o celular, já abre o WhatsApp, e já chega a cobrança porque você não pagou o boleto, e já vai ver a notícia do UOL, e é bomba, é quem morreu, e quem não sei o quê, e tudo isso já está entrando dentro de você, já nos primeiros minutos do dia. Não, comece o seu dia honrando a Deus, e dizendo, Senhor, o Senhor é tão importante na minha vida, que a primeira coisa que eu faço no meu dia, é falar com o Senhor. O seu dia vai ser totalmente diferente, o seu dia vai fluir, o seu dia vai ser de vitória. Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? Comece o seu dia falando com Ele, se encha da palavra dEle. A Bíblia diz que a palavra é uma luz para a nossa vida. Honre a Deus nos seus recursos, nas suas finanças. Provérbios 3 fala, honre a Deus com todo o recurso, aquilo que Deus colocar em tuas mãos, dizimando, ofertando, e os seus celeiros irão multiplicar. Honre a Deus, honre as pessoas da sua casa, da sua família. Honre o esposo, honre a esposa, honre os filhos, honre os seus pais. A honra aos pais é tão sério, é tão sério. Vamos lembrar rapidinho dos 10 mandamentos? Quem lembra dos 10 mandamentos de Moisés? Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. Quantas partes, igreja? 2. A primeira parte dos 10 tem a ver com os primeiros 4 mandamentos. Quais são os primeiros 4 dos 10?
não falar o nome de Deus em vão, não fazer imagens, guardar o sábado e não adorar outros deuses. Depois então vem os outros 6, para quem perdeu a matemática, 10 menos 4 ficou 6. Os outros 6 falam: não roube, não mate, não adultere, não cobice. Mas sabe que todos esses vêm depois, sabe do qual? Sabe qual é o primeiro dos 6? Honre o teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão prolongados, os seus dias serão de prosperidade na sua vida. Honre o seu pai e a sua mãe. Filhos, escolhendo bem com quem você vai se relacionar, estudando bem, é uma forma de você honrar o seu pai e a sua mãe. Honre as autoridades da sua vida, o líder espiritual, o seu pastor. E eu prego isso, irmãos, com alegria, porque hoje eu estou dizendo, eu estou pregando com gratidão de honra que existe em nossa igreja. Mas essa honra, ela vai continuando abrindo portas. Honre todo mundo da sua casa, respeite as pessoas, valorize. Irmãos, tem pessoa que ela valoriza mais os de fora do que os de dentro. Posso pregar, irmãos? Posso pregar, irmãos? Tem gente que é todo cheirosinho para os de fora, mas dentro de casa é um fedidão. Ele sai andando assim, vai soltando pum assim, ó, aquela metralhadora, e todo mundo tem que aguentar o cheiro dele. Misericórdia, fala comigo, misericórdia. Posso pregar, irmãos? Não sei se eu falo isso, mas vou falar, vai. Sabe o seguinte, ó, presta atenção. Quando você for no banheiro fazer o número 2, depois dobra o papelzinho, tá bom? Porque ninguém precisa ver o que saiu de você. Se vocês soubessem que eu vejo aqui de cima, só está assim, ó. É uma forma de você honrar. Esposa, quando o maridão chegar em casa, encontrar a mulher de bobe, cheirando óleo, né? Fica limpinha. Filhos, cuide do seu corpo. Honre as pessoas da sua vida. Honre todos aqueles que Deus colocou para te abençoar. Como que nós podemos honrar as pessoas? Nós podemos honrar com palavras verbais, podemos dizer para a pessoa, podemos escrever uma mensagem. A gente pode honrar fazendo algo para alguém, servindo a pessoa, ajudando ela numa tarefa, ajudando alguém a encontrar um emprego, fazendo algo que pode aliviar o trabalho daquela pessoa. Você pode honrar pagando algo para alguém, comprando um presente. Às vezes a gente pensa assim, mas aquela pessoa não precisa. A honra não tem nada a ver se a pessoa precisa ou não precisa. Porque quando você dá algo para alguém que precisa, não é honra, é generosidade. Você está sendo generoso, está ajudando uma pessoa necessitada. Mas quando você faz algo para alguém que pode, ela pode pagar aquilo, ela tem condições, você está dizendo assim, eu quero te honrar. Quantas vezes como pastor eu passo por isso, irmãos? Quantas situações. E aí quando eu percebo que a pessoa ela quer honrar, às vezes eu fico até consultando, não, pode deixar, eu pago, estou aqui, eu faço. Não, pastor, eu quero honrar. Quando ela fala isso, eu tenho que recuar, porque eu não posso tirar dela a oportunidade dela receber a bênção dela. E eu faço isso com os meus líderes, eu procuro honrá-los. Uma das coisas mais lindas que às vezes eu vejo, às vezes aqueles que vão casar, eles fazem assim, pastor, nós queremos entregar para o Senhor o primeiro convite do nosso casamento. Às vezes eu fico sabendo que a menina vai ser pedida em casamento antes dela mesmo. Porque o rapaz, ele chega assim, pastor, eu quero pedir para o Senhor, eu posso pedir ela em casamento? Eu sei que o Senhor não é o pai biológico, mas o Senhor é o pai espiritual dessa menina. Irmãos, e aí eu vejo a vida que flui, porque é nos detalhes da honra, do reconhecimento, do valor. Honre as pessoas, busque honrar aqueles que Deus colocou na sua vida, reconheça o valor e demonstre. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Mas eu quero terminar essa mensagem falando sobre alguém que talvez você precisa honrar mais, que nós precisamos honrar mais. Sabe quem geralmente é a pessoa que a gente mais desonra na vida? A gente mesmo. Porque honrar, mais uma vez, é o quê? Reconhecer o valor e demonstrar. E você sabia que você tem muito valor? Você sabia que você é muito importante? Você sabia que você é mais lindo do que você imagina? Você é um lindão, uma lindona. Você é tão capaz, tão competente.
Mas quantos de nós estamos acabando com a gente mesmo? E isso entristece o coração de Deus. Mais uma vez, a honra abre as bênçãos, mas a falta dela fecha as bênçãos. E muitos de nós não temos entendido porque Deus não tem nos abençoado. Bênçãos não estão chegando, sabe por quê? Porque a gente está desonrando a gente mesmo. E você tem que entender que você foi criado pelo próprio Deus. E Deus não cria porcarias, Deus não cria nada estragado. Deus, Ele cria somente o melhor, e você é o melhor de Deus. Tem gente que fica dizendo: eu sou um burro, eu sou um idiota, eu não sirvo para nada. Não fale isso de você. Você é mais lindo que você imagina. Você é mais valoroso que você imagina. Hoje celebramos a ceia, e na ceia nós celebramos que Jesus, Ele deu a vida dele pela sua vida. Você custou a vida de Jesus, e você acha que Jesus daria a vida dele por alguém que não vale nada? Não, você vale muito. Você é especial. Cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da forma como você se veste, cuide da forma como você se fala, cuide da sua inteligência. Você é mais capaz do que você imagina. Existe uma inteligência dentro de você, existe um potencial dentro de você que você não tem nem ideia. Mas sabe como muitas vezes a gente desonra o potencial que Deus colocou dentro de nós? Quando a gente não estuda, quando nós gastamos horas e horas e horas e horas e horas e horas em filmes, em músicas, em seriados, que só trazem sujeira, que em vez da gente crescer, a gente vai regredindo. Isso é uma forma de desonrar o que Deus colocou dentro de nós. Talvez você tenha tentado mudar hábitos, mudar algo na sua vida, você não está conseguindo até hoje. Uma das formas de você conseguir é quando você olhar e dizer: eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, e eu tenho um valor, e eu vou começar a honrar a mim mesmo. Que hoje seja um dia de libertação na sua vida. Que você mude hoje o seu olhar sobre você mesmo, e você comece a ver que você é um príncipe e uma princesa do nosso Deus. Lembra que nós estamos no nosso tema desse ano: venha o reino dos céus. Quantos creem que Jesus é o rei da sua vida? Só que presta atenção, nesse reino de Deus, nós não somos súditos. No reino de Deus, somos todos filhos do rei. E quem é um filho do rei é um príncipe. Quem é um filho do rei é uma princesa. Então pare de se relacionar, pare de se envolver, pare de fazer negócios, pare de estragar o teu corpo, pare de perder a tua capacidade, e comece a honrar quem você é. Comece a honrar a forma que Deus te criou, e a honra irá abrir os céus e trazer tantas bênçãos que você nem sequer pediu ao próprio Deus. A honra faz Deus escolher, dizer: sabe do que? Eu quero te abençoar, eu quero te dar esse desejo, esse sonho do seu coração. Faz assim com as suas mãos agora, e nós vamos fazer 3 orações. A primeira oração que nós vamos fazer é de arrependimento. Você pode pedir perdão a Deus agora. Comece a pedir ao Senhor: Pai, nós oramos a Ti, pedimos perdão. Perdão se nós temos desonrado o Senhor na nossa vida. Quantas vezes fazemos o Senhor a última coisa da vida, Senhor. Te pedimos perdão se temos desonrado tantas pessoas perto de nós, se temos desonrado a nós mesmos, ó Senhor. Eu te peço perdão. A oração que eu faço agora, Pai, a segunda oração é de sabedoria. Nos dê formas, estratégias de mostrarmos, ó Pai, o valor, da importância que outros têm para nós, Senhor. E nós oramos agora, e continuando com a sua mão assim, a equipe de louvor vai cantar esta canção, e você vai somente agradecer pela bondade e o amor de Deus na sua vida. Enquanto você ora, você vai cantando. Enquanto você canta, eu vou estar orando, e eu vou orar para Deus realizar os sonhos do seu coração. Comece a louvar ao Senhor agora. Diga: eu te amo, Deus.